Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel e na nossa videoaula anterior nós trabalhamos sobre os elementos constitutivos da sala de aula, enfocando, a questão do planejamento. O planejamento como necessário para a prática docente, o planejamento como tendo característica de flexibilidade e integração com as outras áreas do conhecimento, as outras áreas às quais nos referimos, diziam respeito às áreas da sua formação acadêmica, como também às áreas de conhecimento que o professor da educação básica das séries iniciais ministra para os seus alunos, que o processo de planejamento ele apresenta parâmetros pelos quais o professor pode realizar a sua avaliação contínua e fazer reflexões sobre a prática diária. E isto implica dizer que o planejamento também ele possibilita o próprio professor ter uma ideia de como o aluno ele desenvolveu-se, como o aluno ele andou no processo ensino-aprendizagem, e se também o professor, dentro dos parâmetros de análises que ele estabeleceu nos objetivos, no objetivo geral e específicos, se esse professor ele alcançou esses objetivos. Portanto, o planejamento também viabiliza uma análise do próprio trabalho do professor. E, a partir dele, o professor pode rever a sua sequência didática, os métodos, os recursos materiais e imateriais utilizados para o processo de ensino. Além disso, nós vimos que o planejamento ele possibilita a organização do trabalho do professor. E, pelo planejamento, nós vimos que o professor ele tem a ideia se tem que chegar antes na sala de aula, se ele tem que preparar os materiais, quais materiais ele tem que selecionar antes de ir para o espaço sala de aula. Pelo planejamento, o professor ele pode organizar o tempo que ele vai dar para cada uma das atividades, a sequência na qual cada atividade vai ser executada e assim por diante. Portanto, planejamento e prática docente são dois elementos fundamentais que se imbricam e são necessários para o melhor desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. E aquela ideia, como nós falamos na aula anterior, de que determinados professores olham para vocês que estão no estágio e dizem que vocês não sabem da realidade, que uma é a faculdade, outra é a prática da sala de aula, geralmente são pessoas desencantadas, pessoas, às vezes, desqualificadas em certo aspecto, desqualificadas em termos de preparo, não como pessoa humana, mas como pessoas que receberam no curso de formação todo o know-how teórico e prático para desenvolverem muito bem o processo educativo, mas, entretanto, não realizam porque, infelizmente, essas pessoas, mesmo tendo preparo teórico e prático no curso de pedagogia, não aplicam isso na sala de aula. E, por isso, o processo de ensino e o processo de aprendizagem não vai como deveria ir, simplesmente porque esses professores já esqueceram há muito de tornar prático os conteúdos aprendidos na faculdade. Agora, nessa aula, nós iremos trabalhar um outro assunto fundamental que fecha esse círculo de elementos constitutivos da sala de aula. E, quanto a isso, eu estou me referindo à questão da figura do aluno. Então, nós temos, primeiramente, o quê? Nós temos o professor, nós temos os recursos didáticos, nós temos o processo ensino-aprendizagem, nós temos o planejamento e nós temos agora a figura do aluno, como um dos elementos constitutivos da sala de aula. Tá? A visão que nós temos dos alunos interfere no nosso processo de planejamento. A visão que nós temos dos nossos alunos interfere no processo de escolha dos métodos, do material didático e de como nós organizamos o processo ensino-aprendizagem. Por isso, o professor ele não deve apenas ter um conceito adequado de si, como professor, como instrutor e como educador. Professor, instrutor e educador.
O professor ele tem que olhar para os seus alunos com os olhos corretos, adequados, precisos. Em que aspecto, professor? Primeiro, o professor tem que ver nos alunos seres que são ativos no processo de aprendizagem. E aí é que está a grande virtude da teoria do construtivismo, que apresenta o aluno como aquele que é o aprendente, aquele que é ativo no processo de aprendizagem, daquele que intervém nos processos, naquele que está construindo também os seus próprios caminhos, não os próprios caminhos a despeito do professor, necessariamente, mas os próprios caminhos, muitas vezes, a partir daquele apontamento, daquele direcionamento do professor. Compreender que o aluno é ativo, que o aluno ele é um elemento que interfere no planejamento, é fundamental para que o professor ele torne o seu planejamento flexível e torne ou coloque no seu planejamento as ideias ou as oportunidades nas quais esse aluno que se considera-se ativo, ele efetivamente ele vai se manifestar nesta sala de aula. Em outras palavras, no planejamento do professor, deve ter o espaço registrado em que momentos o aluno ele vai demonstrar o seu conhecimento, em que momentos o aluno ele vai ser testado nas suas habilidades e nas suas competências. Na medida em que o professor, no seu planejamento, reserva espaço para isso, o professor ele está colocando de maneira bem clara para si e para os alunos de que ele tem consciência de que os alunos eles têm uma contribuição real para conceder ao processo tanto de ensino como também de aprendizagem dos seus colegas. Quando o aluno levanta a mão, ele mostra que está sendo ativo. Quando o aluno, enquanto o professor está falando, alguns alunos atropelam o professor na fala, que tem alunos que são um pouco esbaforidos, eles querem comunicar. Esse aluno ele está se revelando como ativo. Quando o professor vai corrigir a sua tarefa, a tarefa de casa ou da sala de aula, e o aluno solicita para fazer essa intervenção, escrevendo, corrigindo no quadro, o aluno está se revelando como um ser ativo. Quando o professor está explicando um assunto e o aluno ele propõe um outro caminho, uma outra possibilidade, quando o professor está dizendo, então, gente, olha, um caderno custa R$5, 2 cadernos custam R$10, porque 5 mais 5 é 10. E tem um aluno que vai dizer, professor, eu coloquei 5 vezes, ou digo, 2 vezes o 5. Eu multipliquei. Nesse momento, o aluno está se mostrando como ser ativo. E isso tem que ser visibilizado, notado, enfatizado e deve ser coroado pelo professor com estímulo, a fim de que o aluno ele não perca isso. E aí vai um dos tópicos que, em vários momentos na sala de aula, do curso de pedagogia, eu tenho enfatizado para vocês. Observem o nosso silenciar, a nossa dificuldade na oralidade, a nossa dificuldade na participação com os colegas, a nossa dificuldade de trabalhos em grupo, a nossa dificuldade de sermos proativos. Essas dificuldades que nós temos no curso superior, gente, além de ter uma origem também na nossa personalidade, no nosso temperamento, certo? Visto que existem pessoas mais proativas, pessoas menos proativas, pessoas mais dadas ao diálogo, à conversa, à execução de atividades, ao trabalho de fazer as questões em conjunto. Além de nós termos esses aspectos ligados
as nossas características de temperamento e personalidade, nós temos que admitir que essas características também, que se somam como elementos negativos, eles foram construídos e adquiridos, infelizmente, na nossa experiência escolar. Quando nós nos vemos em determinadas circunstâncias, como que devendo falar, necessitando de expor a opinião, e nós não fazemos por vergonha ou por medo de aceitação, ou por medo, né, de erro, ou por medo não de aceitação, mas por medo de não ser aceito, né, ou medo da rejeição, é isso que eu quero dizer. Esses medos da rejeição, esse medo do erro, esse sentimento de se sentir inferiorizado diante de uma circunstância, de ficar intimidado diante dos colegas, também foi construído por um processo de ensino em sala de aula. Quando os professores, desejosos de uma classe ideal, em que todos os alunos calam a boca, ficam silentes, e ele só lá está propalando, falando, e todo mundo fica lá quietinho, as meninas com Maria Chiquinha, os meninos com o corte, né, penteado certinho, e todo mundo lá quietinho, só ouvindo o professor, né? Então, quando os professores, idealizando isso, essa aula, essa sala de aula perfeita, diz, cala a boca, silêncio, todo mundo olha para mim, gente, olha, calma todo mundo. Quando esse professor começa a enfatizar esses tipos de comportamentos robóticos, né, podemos assim dizer, certo? No qual os alunos eles são colocados em caixas, né, nos quais eles não podem se movimentar ou podem se movimentar muito pouco a partir do professor. Cala a boca, fica silêncio, senão vai perder o recreio. Eu vou dizer para tua mãe. E o aluno, ele quer falar, ele quer participar, ele quer opinar, ele quer construir. E, às vezes, o aluno vai passando por vários processos de cerceamento de suas capacidades como ser ativo, que interfere no processo de aprendizagem. E, a partir disso, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, quando chega na faculdade, quando nós precisamos expressar o nosso pensamento, quando nós precisamos falar criticamente sobre as coisas, fazer uma análise crítica, fazer atividades em grupo, escrever adequadamente, nós não o fazemos. Por que não o fazemos? Porque nós fomos visibilizados durante todo o processo de ensino, lá na educação básica, lá nos primeiros anos, como alunos que não eram ativos. E os alunos que eram ativos, eles eram colocados na geladeira, como dizia minha professora de didática, no curso de magistério. Coloca o aluno na geladeira, deixa ele lá, não liga para ele, não deixa ele falar, dê a sua aula. Pois é, esse tipo de ensino de didática tradicional gerou exatamente adultos com baixa autoestima, sem a disposição, sem a proatividade, sem o desenvolvimento do senso crítico, sem a capacidade de trabalhar em conjunto e assim por diante. Na medida em que você olha para o seu aluno como ser ativo, você vai perceber que a sua sala de aula vai ficar mais borbulhante, mais desafiadora para controlar, para administrar, para supervisionar. Mas antes uma sala de aula com mais complexidade para administrar o dia a dia, a convivência, né, que é resultante de alunos que percebem que podem falar, que podem participar, do que uma sala de aula no qual existe um único professor, naquele silêncio sepulcral, e ele tão somente lá com o seu canetão, escrevendo e falando de si para si mesmo. E as crianças tão somente como múmias, hipnotizadas, submissas, na verdade, subservientes, se pelando de medo de falar alguma coisa porque podem perder o recreio. Não é esse sistema educacional que a didática aponta e nem a pedagogia. É preciso que a sala de aula, ou na sala de aula, o aluno seja ativo e seja valorizado nessa sua característica, nessa sua função. A outra questão é que o aluno ele deve ser visto como alguém
que tem as habilidades, as competências para investigar. Ele é um ser reflexivo. Ele é um ser que, se estimulado pelo professor, ele vai dar asas à sua imaginação, como aquele desenho, né? O mundo de Bob, né? O Bob com a mente mirabolante, indo para os mais variados mundos, imaginando as coisas. As nossas crianças, elas têm essa condição na alma. Elas gostam de fazer experimentos. Elas gostam de investigar os fatos. Elas gostam de saber de onde as coisas vêm, como as coisas se constroem, como as coisas se realizam. E o professor ele não pode perder de vista isso. E muitos professores, às vezes, não desenvolvem isso, não estimulam, porque isso pode gerar algum constrangimento neles, ou na sala de aula. Quando o aluno pergunta, professor, o que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Um professor que tem compromisso com o aluno enquanto investigador, ele está com o coração aberto para qualquer pergunta do aluno. Esse professor, ele sabe que não precisa saber de tudo, que não faz parte da sua função como educador ter resposta para todas as questões da matemática, da história, da geografia, do português, da religião. Esse professor, ele sabe que é um ser que também está aprendendo. E que nenhuma pergunta que o aluno possa fazer, certo, deve ser excluída simplesmente porque ele não tem conhecimento de causa. Ele vai pesquisar. Ou, se não, ele vai pegar essa curiosidade, ele pode compartilhar com os alunos e simplesmente dizer, gente, olha, agora nós vamos para o laboratório lá da informática e nós vamos fazer uma pesquisa procurando responder esse questionamento desse colega. Ou o professor pode dizer, gente, olha essa pergunta, escrever a pergunta no quadro e dizer, olha, de hoje para amanhã, vocês vão ser investigadores e eu gostaria que vocês investigassem o porquê disso, ou o que o colega de vocês quer que seja respondido a partir da pesquisa que vocês vão fazer em livros, na internet, no celular e assim por diante. Na medida em que o professor, então, vê o aluno como aquele que é um investigador, ele abre N janelas, N possibilidades de novos aprendizados e aprofundamentos de conteúdo. Além disso, é preciso que o professor também veja o aluno como ser autônomo. O que quer dizer essa autonomia do aluno? Quer dizer que o aluno, como ser pensante, ele tem a capacidade de agir, ele tem capacidade de, na sua liberdade, interagir com os outros colegas, ele agir proativamente diante de novos artefatos tecnológicos com o objetivo de aprender mais. Esse aluno ele não está circunscrito aos mandos, às ordenanças, às orientações do professor. Ele pode, de si mesmo, desejar aprender. Ele pode, de si mesmo, desejar aprofundar o conteúdo, o conceito. E nisto o professor tem que estimular os seus alunos. Ele tem que conduzir os alunos a fazer com que esses alunos, eles desenvolvam essa habilidade de agir, de serem proativos em busca de fazer as tarefas da escola, a pesquisarem sobre determinados assuntos, porque é a partir dessa autonomia do aluno é que uma personalidade sadia e proativa na vida adulta vai ser construída. Aí aqui eu me lembro de uma história há muito tempo contada no curso de pedagogia, no qual eu fiz, quando a professora disse o seguinte, que uma criança chegou na educação infantil e a professora disse, gente, olha, nós vamos pintar hoje. E a criança começou a pintar, a desenhar, e de repente a professora disse, olha, Joãozinho, calma,
que eu vou indicar para vocês como vocês devem fazer. Vocês vão colocar uma flor vermelha, de caule verde e assim por diante. No outro ano, a criança também entrou na sala de aula, com outra professora. E quando a professora chegou, ela disse: gente, olha, bom dia. Hoje nós vamos pintar, nós vamos desenhar, e eu quero que vocês todos desenhem uma flor. Então, o Joãozinho começou a pensar nas flores da casa dele, e ele começou a desenhar e a pintar. De repente, a professora disse: calma, Joãozinho, calma, porque nós vamos pintar, vamos desenhar uma flor dessa maneira, e ela vai ser vermelha e o caule vai ser verde. A criança olhou para a professora e fez o que ela mandou. Quando foi no outro ano, a outra professora disse: gente, olha, sejam bem-vindos à escola. Nessa nossa primeira aula, nós vamos saber sobre a criatividade de vocês e vocês vão desenhar uma flor. E o Joãozinho ficou lá parado. E a professora andou na sala de aula e via o Joãozinho parado. E, de repente, a professora chegou e disse: Joãozinho, por que você ainda não fez a flor? Por que você ainda não desenhou? Por que você ainda não pintou? Eu disse: não, professora, que flor eu vou desenhar? Eu vou pintar com qual cor? Não, Joãozinho, criatividade. Faça a flor que você quiser. Pinte de qualquer cor. Então, o Joãozinho olhou para a professora, olhou para o papel em branco e começou, então, a desenhar aquela flor pintada de vermelho e de caule verde. Ou seja, o Joãozinho perdeu a sua autonomia. O Joãozinho perdeu a sua criatividade. O Joãozinho, ele foi violentado na sua individualidade, e esse elemento tão importante para o ser humano foi tolhido já nas séries iniciais. Então, é preciso olhar o aluno como aquele que é capaz de fazer, aquele que é capaz de ser proativo, aquele que pode decidir ir à frente a partir do estímulo do professor. Aí eu me lembro nesse período, nesse semestre, quando eu comecei a dar aula para os meus alunos do 5º ano, e eu percebi uma coisa muito bonita com os meus alunos. Eles já se conheciam, eles tinham vindo do 4º ano. Quando eu comecei a fazer atividades, não poucos alunos disseram assim para mim: tio, eu posso ajudar fulano de tal que ele tem dificuldade em escrever. Isso, gente, é autonomia. Eu já estava planejando, como vocês sabem, né? Eu já estava planejando utilizar parte dos meus alunos para ajudar os colegas. Mas entre eles já se conheciam e eles já tinham o hábito de um ajudar o outro. Havia um sentimento de coletividade, de empatia e uma proatividade na sala de aula. Então, esses alunos levantaram a mão e disseram: professor, eu vou ajudar o meu colega. Isso é autonomia. Isso é a liberdade autônoma sendo colocada em prática. Outra questão: o aluno também é crítico. O aluno ele tem que ser também visto, a criança hoje, ela tem que ser vista como tendo um senso de análise. Crianças podem fazer leituras do mundo social. Crianças podem fazer leituras do mundo econômico. Crianças podem fazer leituras do mundo político, do mundo religioso, do mundo ligado à ética e da moral. É claro que essas crianças elas não estão, pela própria formação, pela fase de desenvolvimento, elas não vão ter aquelas elucubrações, aquelas análises profundas sobre a existência humana. Entretanto, essas crianças, elas têm uma análise. Como certa feita na sala de aula, eu falando sobre a importância do trabalho, tendo nós estudado sobre a fábula da cigarra e da formiga, e perguntei para as crianças se era importante estudar. E aí, uma das crianças disse: professor, não precisa estudar, não. Porque para ter um emprego e se sustentar, não precisa estudar. E eu fiquei pensando naquele momento, e de repente eu fiz uma pergunta para os meus alunos, para a turma. Gente, para trabalhar, obrigatoriamente a pessoa precisa ter estudo? Os alunos ficaram pensando,
De repente responderam: tio, não. Tem trabalhos que não exigem estudo, certo? Como às vezes trabalhar no campo, o borracheiro, né? Existem determinadas funções que ainda se fazem na sociedade, né? Ou eles falando, né? No dia a dia, tal, que não é obrigada a pessoa é, ter o ensino médio ou a faculdade. Mas uma das crianças levantou a mão e disse: tio, mas se uma pessoa quiser um bom emprego, ganhar um dinheirinho a mais, ela tem que estudar, porque sem estudo não tem como ter um emprego melhor. Aí uma outra criança disse assim para mim, né? Disse: professor, o meu pai, ele terminou a faculdade e ele saiu de um emprego e foi para uma outra função, no outro emprego. Aí eu perguntei para ele: seu pai está ganhando melhor? Ele disse: tá. Aumentou o salário dele. Então, veja, na sala de aula, nós estávamos discutindo sobre educação, política, economia, ganho, sobrevivência. Os alunos, eles podem ser estimulados a desenvolver o senso crítico. E aí é que está que esse senso crítico ele pode ser desenvolvido na história, na geografia, no português, na matemática. Esse senso crítico, por exemplo, falando para os meus alunos, se o Brasil havia sido descoberto ou se havia sido colonizado, né, ou invadido, e os alunos prontamente perceberam, dizendo: professor, o que Pedro Álvares Cabral estava fazendo com aqueles padres? Por que aquela caravela veio para cá e fez a primeira missa e tinha muitas pessoas? Não, acho que essa viagem já estava planejada, tinha treta na coisa, né? Então, os alunos estavam revendo, recontando, analisando a história fundante do nosso Brasil e dizendo: não, já existiam índios aqui. Outras pessoas já moravam. Na verdade, o Brasil ele foi invadido pelos portugueses a uma terra que já tinham habitantes, que eram os índios. Esses alunos eles precisam desenvolver o senso crítico, porque no dia a dia, na vida adulta, será fundamental que eles tenham essa análise da realidade. E para eles desenvolverem o senso de cidadania, eles precisam ter esse elemento tão importante na formação deles. Outra questão também, esses alunos eles têm que ser responsáveis por buscar novos saberes. Vou colocar aqui essa autonomia e responsável por buscar novos saberes como elementos que estão imbricados. Então, você mandar os alunos buscarem, indicar para eles. Então, quando um aluno ler um texto: professor, eu não estou entendendo essa palavra. Então, o professor pode dizer: então, busque esse novo conhecimento. Colocando o aluno como aquele que pode buscar, e ele é responsável também por esse conhecimento, você estará ajudando o seu aluno a desenvolver habilidades e competências tão necessárias para esse mundo tecnológico no qual nós estamos hoje, e que ele vai buscar o seu próprio conhecimento, que ele é responsável por construir a sua identidade como aluno e que ele vai, de fato, absorver novos conceitos, novas ideias, novas informações pela sua autonomia e proatividade. Por fim, esse aluno, no processo de ensino, ele também, esse processo de ensino, gira em torno da sua aprendizagem. Em que sentido? No sentido de que, quando o professor ele ensina, quando o professor lhe dá conhecimento de determinados conteúdos para os seus alunos, esses alunos precisam perceber que esse processo de ensino do professor deve vir acompanhado pela resposta deles, como desejosos de aprender. E aí tem uma questão muito interessante na sala de aula. Eu me lembro, certa feita, eu estava iniciando a minha explicação sobre potenciação para os meus alunos. E, de repente, uma aluna olhou, viu aquela notação matemática diferente, o número grande embaixo, o número pequeno em cima. De repente, ela gritou assim, né? Criança é desse jeito, né? Ih, muito difícil, não estou entendendo nada. Mas eu nem havia explicado ainda, né? Eu não estou entendendo nada, professor. E virou assim o rosto. Aí eu olhei calmamente, como eu digo para determinadas pessoas, alguém tem que ser a parte madura na relação, né? Então eu disse para o pessoal: gente, eu já expliquei o assunto para vocês.
Não, tio, então preste atenção, porque o tio Israel vai explicar agora. E, de repente, aquela criança olhou para mim, virou, né? Olhou para mim, eu comecei a explicar, e, de repente, ela foi a primeira aí lá no quadro para mostrar que havia aprendido. Então, é preciso que você mostre para o seu aluno, que você dê ciência para o seu aluno, que esse processo, o seu processo de ensino, a sua função de professor, o seu papel de instrutor, a sua responsabilidade como mediador do conhecimento deve vir acompanhado pelo desejo deles de aprender. E aí que está a função do professor, gente. Olha só. O professor tem que ter isso muito claro na sua mente. O professor tem que deixar claro para os seus alunos a responsabilidade deles em sala de aula. Nesse sentido, o professor ele não é rígido, mas ele é exigente. Todo bom professor é exigente, porque o professor exigente é aquele que determina objetivos, aquele que deixa bem claro para os seus alunos onde ele, o professor, quer conduzi-los. Esse professor exigente, ele estabelece caminhos e meios para que a aprendizagem seja executada, realizada, desenvolvida. E esse professor exigente, que é um pedagogo, que se move pela pedagogia como ciência da educação, esse professor, ele aponta para o aluno a responsabilidade dele, dizendo: você é ativo, você pode investigar, você pode ser proativo, você é autônomo, você é crítico, você é responsável por buscar o seu conhecimento. Portanto, vamos aqui nesse processo ensino, aprendizagem e ensino e aprendizagem desenvolver o nosso processo o nosso processo educativo no espaço sala de aula. Portanto, meus alunos e alunas, nessa videoaula nós fechamos esse conteúdo sobre os elementos constitutivos na aula. Na próxima aula, na próxima videoaula, nós estaremos desenvolvendo outros assuntos tão importantes na nossa formação acadêmica e que tem a ver com a nossa disciplina didática aplicada. Até a próxima aula, gente. Até mais.